Oferecimento Yang Santos, loja especializada em lingerie com propósito na sua medida. E Alhambra Móveis, 40 anos cada vez mais nova. Olá, seja bem-vinda e também muito bem-vindo a mais um Tricotá, toda terça-feira às 5 da tarde, aqui na TV Cultura Litoral, um programa inédito para você, sempre com temas do universo feminino. E no programa de hoje nós vamos falar sobre hábitos alimentares saudáveis e também teste nutrigenético, que é uma novidade que está chegando aqui no mercado. Fica comigo que está começando mais um Tricotá. Começando mais um Tricotá toda terça-feira aqui na TV Cultura Litoral e vou começar apresentando para vocês as minhas tricoteiras. Ela estava de férias, voltou loira, Madame Retratos. Seja bem-vinda. Gente, obrigada. Tava com saudade. Eu também tava morrendo de saudade. Nossa tricoteira médica integrativa Mitra Kérissi, seja bem-vinda. Obrigada. E a nossa convidada de hoje é Thaís Pomini, que ela é nutricionista. Confesso para vocês que nós estávamos já um pouquinho preocupadas com esse assunto aqui no Tricotá, porque a Mitra já vem sempre para puxar a nossa orelha. E hoje vai ser mais um programa que eu acho que vai ser super legal. Seja bem-vinda, Thaís. Muito obrigada, agradeço o convite e vim reforçar aqui a alimentação junto com a Mitra para ela não se sentir sozinha. Madame, você tá tranquila para esse programa? Lógico que não. É uma puxão de orelha em dose dupla, não tem como ficar tranquila. Vamos lá, vamos começar a falar um pouquinho, né? A gente fala nutricionista, mas eu reforço sempre a questão dos hábitos, né? Quando a gente fala alguma coisa de que tem que comer saudável, isso tem muito mais a ver com o hábito, Thaís? Não é que tem muito mais a ver, é um complemento. Você não consegue criar um estilo de vida saudável se você não muda seu comportamento e os seus hábitos. Então, a gente trabalhar única e exclusivamente, você sair do consultório com um pedaço de papel e achar que dali pra frente você vai olhar aquilo e vai fazer, você não vai. Então, a gente precisa de adesão, precisa de um comportamento, precisa de hábito e principalmente de uma adaptação. Que as pessoas não entendem é isso, que é um processo de adaptação. Então, não é de um dia para o outro que você vai mudar. Inclusive, por muitas vezes, eu estava até conversando esses dias com uma outra nutricionista que a gente tem na clínica, que para uma pessoa, por exemplo, que ela coma de manhã, pão francês com mortadela, você conseguir que essa pessoa coma pão integral com peito de peru, é o ideal? Não é. Mas já é melhor. Mas é uma adaptação para uma alimentação saudável. Como você vai construir esse hábito, construir esse comportamento? Através de uma adaptação. E como é que vocês trabalham? Isso é muito a área da Mitra também, né? Como é que vocês trabalham isso no dia a dia de vocês? Porque quando a Mitra me atendeu, ela falou, olha, eu nem vou colocar muita dieta aqui para você, a gente fazendo pequenos ajustes, eu acho que já vai ser super importante para começar a atingir um determinado resultado. Como é que vocês trabalham isso, principalmente com aqueles pacientes mais teimosos? Olha a carinha de risada. A madame. As duas aqui, né? Porque as duas são minha paciente. O programa vai estar tranquilinho hoje. Como que é. Eu, em geral, não sou nutricionista, então eu não faço uma prescrição de dieta para os pacientes. Eu faço algumas orientações nutricionais, algumas orientações alimentares. E aí, quando é esse paciente muito de início, que precisa começar a mudar os hábitos, não tem habilidade, não tem experiência, nunca fez uma dieta, ou tentou fazer, mas nunca deu certo, porque não teve uma assertividade naquela prescrição, em geral, eu proponho sempre algumas mudanças, como a Thaís falou. Então, da gente primeiro melhorar qualitativamente a alimentação, buscando melhorar os hábitos. Às vezes é só uma mudança de horário, e não só de alimento em si. Né, ou de diminuir a quantidade de açúcar, em trocar um adoçante que tá ruim por um pouco melhor, né? Então, em geral, de início, eu começo com algumas dicas que é do menos para o mais, mesmo para facilitar esse processo de adaptação. Até porque na consulta, ele sai de lá com
prescrição de manipulados, a minha consulta eu explico muito, então é muito conteúdo, às vezes os pacientes também ficam meio perdidos, né? Precisa de um momento também para digerir tudo aquilo, porque talvez nem tudo faça sentido no primeiro atendimento também. É igual funciona na terapia. A gente começa, é uma coisa para longo prazo, né? Às vezes não é tudo que a gente consegue captar e se identificar numa conversa inicial de 1 hora e meia. Então, às vezes tem que ser a conta-gotas mesmo. Como que é para você, madame? Tranquilo? Eita, pegou assim de cheio a Amanda. Não, mas eu tava ouvindo... Chegou de férias. Acabei de voltar das férias. Esse negócio de dieta, consulta, ainda nunca achou aqui nos neurônios de pós-férias. Mas eu tava ouvindo a Mitra falar sobre essa questão de ser confuso, porque você imagina assim, uma vida inteira você vivendo errado. Sim. E aí quando você vai ajustar, claro que já tem muitos danos, porque uma vida inteira, vou fazer 30 anos, uma vida inteira vivendo errado, quando você vai ajustar, é muita coisa para ajustar. Então, assim, é esse repertório de conteúdo que você tem para ajustar ali. Então, pode ser que, para mim, de primeira é como andar de carro. Bota a primeira marcha, sente. Quando pedir mais, você troca a marcha. Para mim, funciona assim. Se chegar com o peito no pé, não vai. Não vai. Mas isso é importante. Isso diz respeito à individualidade. Muitas vezes você prescrever a mesma coisa para todo mundo não vai funcionar, né? Tem gente que é assim, de pouquinho em pouquinho eu vou. Tem gente que fala assim, ou a gente vai mudar radical, ou eu não consigo fazer. Então, assim, essa é a importância do acompanhamento, né? Você identificar o que aquele paciente precisa, como aquele paciente vai se sentir mais confortável. Porque o que importa é que ele faça por muito tempo, né? Não interessa pra gente pegar um paciente que fala, eu fiz por 1 mês, mas eu cansei. Hoje mesmo, antes de vir pra cá, eu atendi uma paciente que ela ficou sumida um tempo do consultório. E hoje ela falou, na última consulta, ela já tinha falado, ela falou, eu tô envergonhada, eu sumi porque eu fui fazer uma cirurgia plástica. E nesse tempo, assim, eu fiz a cirurgia e eu reganhei o peso. E aí, só agora eu entendi que, assim, se eu não tivesse mudado o comportamento, olha quanto eu perdi. E hoje foi a 2ª consulta depois que ela resolveu voltar. E ela tá muito melhor do que ela tava quando ela fez a cirurgia. É manutenção da máquina, né? Não é só você levar lá para fazer a parte mecânica e nunca mais fazer manutenção. Nunca mais voltar. Tem que ter manutenção. E por isso que eu perguntei a questão dos hábitos, né? Assim, eu sou uma pessoa que eu como errado, mas porque aí eu como para menos. Né? Eu não sinto muita fome. Então, acho que são, às vezes, pequenos ajustes. E principalmente quando você enxerga lá atrás. Por quê? Quando começou a pegar na minha produtividade, que eu falei, caramba, chega às 7 da noite, já tô cansada, eu já não consigo mais produzir. Aí eu falei, opa, tá faltando. Isso é comum acontecer nas pacientes de vocês? De repente, de só mudar uma chave quando toca em algum ponto específico da vida? Assim, acontece? Muito. Para a maioria das pessoas, né? Ou é alguma doença. Né? Esse mês que passou mesmo, atendi uma paciente que veio pós um quadro de trombose com uma embolia pulmonar. Então, ficou internada numa UTI. Né? Imagina E uma outra... Essa semana também entrou em contato desesperada, porque é aquele paciente que vem com sobrepeso e que é o imediatismo de uma resposta. De um negócio de 30, 60 dias, de anos que a pessoa não conseguiu tratar e a dificuldade na mudança do comportamento. E aí é onde muitas vezes a gente vai precisar de auxílio de outros profissionais, inclusive. Essa paciente tinha muitos quilos para perder, começou e não deu continuidade, por muita dificuldade de adesão. E ela me acompanha no Instagram e ela sempre manda mensagem na caixinha de pergunta querendo saber sobre indicação de bariátrica. E várias vezes ela agenda consulta e aí ela desmarca porque ela tá nesse processo para bariátrica. Eis que ela fez uma insuficiência renal aguda e agora ela tá saindo do hospital pós uma insuficiência renal por conta do processo da obesidade e desesperada, né? Aí eles querem a consulta para ontem, porque não sabe o que fazer. Exatamente. Deveria ser o comum. Para muitos pacientes, a dificuldade na perda de gordura é a baixa de massa muscular. Né? Então, quais são as maiores queixas assim, que vocês pegam? Vamos pensar no público feminino. Claro, acho que a obesidade deve ser... A Thaís até deu uma risadinha, né? Mas o que mais, assim, de queixas que a gente encontra? Eu acho que fadiga. Fadiga também. Tem sido assim...
mulher é muito multitarefas, a gente se cobra muito, né? A gente vive multifunções. Então, é isso. Chega um momento que se a gente não tiver cuidado, não tiver alimentado com um bom combustível, não é só dar combustível, mas dar um combustível que vai ser, né, aquela gasolina aditivada mesmo. E eu acho que é muito importante os pilares, né? Então, assim, embora sejam básicos, é muito difícil você pegar uma pessoa que consiga cumprir só o básico. Modulação de estresse, sono de qualidade. Alguém consegue fazer hidratação. isso? Mas você vai, aí a conta chega, né? Se você não consegue. Não tô dizendo que é fácil, não tô. Não é. Tô dizendo, não é pra ninguém, pra gente. Ninguém aqui, ninguém no mundo real. Mas eu tô dizendo, não que a gente não tá no mundo real, né? Adorei. Não, mas eu tô dizendo, mas eu tô dizendo que, assim, é muito difícil. Só que, assim, muitas vezes a gente tá tão no automático do dia a dia que você não se dá conta que você precisa tirar um pouco o pé, né? Ter algumas prioridades. Gente, hidratação. É raríssimo você pegar uma pessoa que tome a quantidade de água. A gente fala os 2 litros. Eu não vou nem olhar. Mas é A Beth chutando. respirou bem profundo agora. Então, mas se a gente for Se a realmente gente parar pra fazer, pensar, é ridículo. É falar, você tá mandando a pessoa tomar água. E eu não bebo. E somos adultos, né? Eu acho, assim, que tem muito a questão psicológica. E eu não sei, eu acho que tem 2 seres muito distintos que moram na minha mente. Extremamente distintos. E eles vivem brigando. Porque, por exemplo, às vezes eu vejo os stories da Thaís e eu falo assim, nossa, que incrível. Eu super comeria. Porque, Ela assim, fala mesmo. lindo. É lindo. Sabe, dá até água na boca. E não é algo impossível. E é nutritivo. Eu fico pensando, gente, isso daí deve dar uma disposição. O cérebro deve funcionar melhor. A criatividade. Cor, coisa né? linda. Na prática. Gente, o que dá pra fazer agora é isso. É isso que eu vou comer. Se der, eu como só mais tarde. Mas aí é onde É tá o a planejamento. modulação do ambiente que a gente tá. E que a gente cria, né? Porque existe praticidade nisso também. Dá mais trabalho um pouco, né? A gente tem que se desdobrar um pouquinho mais, mas Eu acho que eu teria possível. se fosse um game, eu ia ter que eliminar alguns participantes dos meus jogos. Mas é muito mais organização do que vontade. Pra mim, o que mais pega é a organização. É Não, pra organização. mim, total, 100%. Ó, hoje eu vim de São Paulo pra cá, vim na estrada, na hora do almoço. Eu não tive tempo de fazer, mas eu pedi um iFood, que eu sei que é uma comida boa, saudável, e eu enfiei dentro do carro e vim comer na hora do carro. Então, assim, foi ideal? Não foi. O certo era eu comer bonitinha, mas assim, foi o ideal Viveu dentro no daquilo. momento, sim. Era melhor do que eu ter passado no drive-thru daquela lanchonete fast food. Sim, E pra comida. poder- sim, exatamente. A questão da organização é muito complicada, assim. Por isso que eu falo do psicológico. Porque minha mente, ela sabe o que tem que fazer, mas existe um outro sabotador, Mas filho é de uma mãe. adaptação. Você tem que começar a fazer pra você criar uma 29 anos, rotina. Thaís, eu não sei, essa Mas, adaptação você não acha morre. que você tá velha? Mas é aí eu acho que entram também os profissionais para auxiliar, né? Desde uma prescrição dietética que vai ser mais próximo da sua rotina, com escolhas que serão mais fundamental. próximas e coisas práticas. Sim. E a gente também arrumar outras facilidades, porque eu também, tipo, eu sou zero na cozinha, gente, zero, zero. Hoje eu tenho quem faz comida dentro da minha casa, tipo, almoço e janta. Mas eu já vivi em épocas de estar seguindo a dieta mesmo, eu compro marmita pronta, Na mando dieta. fazer pesado. Tem marmitas de congelados, tem Na dieta, eu restaurantes, sou uma pessoa que eu né? não posso ter muita opção. Por exemplo, meu café da manhã é aquilo, é só isso. Você não enjoa, não enjoa, é prático, eu sei que eu vou conseguir fazer, pronto, acabou. É E aquilo. não frustra. Não porque me você dá sabe que você vai opção, porque conseguir aí eu fazer. falo, hoje eu posso comer. Aí até eu pensar, eu já fui embora, trabalhei, já passou o café da manhã. Então, Você é já só ficou isso. eu pensando E outra na coisa, geladeira sabe não que é dá, né? muito, muito importante, que assim, é até como o nosso método de trabalho, é o acompanhamento muito de perto. Então, assim, nosso paciente não fica perdido, ele não vem hoje na consulta e aí vem daqui um mês. Aí olha pra mim e fala assim, eu não fiz porque eu tava em dúvida aqui, ó, nesse lanche. Meu, os nossos pacientes, eles têm, os que são nossos compartilhados, eles têm acesso a mim 24 horas. Sim. Se você olhar meu celular agora, Os tem meus paciente. Por quê? Porque é isso. Olhou lá, falou, nossa, o que eu vou fazer agora? Não sei, vai frustrar. Tem pra onde correr. Agora você olhar aquilo e falar, eu não sei, o que você vai fazer? Fechar e falar, eu vou fazer do meu Deixa jeito. pra Exatamente depois, isso. tá tudo bem, vou... O acompanhamento faz muita diferença. Mas é a gente também pedir ajuda, né? Que às vezes também é um problema, né? Tem pessoas que têm mais dificuldade. Então,
e não só do nutricionista ou do médico, mas quando são questões comportamentais, porque é isso, são 30 anos de hábitos, às vezes ruins, ou não, às vezes não é tão ruim, mas não é saudável, e não é saudável para você, porque o que é saudável para mim pode ser diferente do que é para ela, mesmo sendo algo que, olhando de fora, parece ser saudável para todo mundo. Tem pessoas que tá tudo bem até dentro da dieta não tomar um café da manhã. Pra mim, eu já sei que não funciona, não dá certo. Porque 99% dos nossos genes são iguais. Só 1% é diferente, sabia? Opa, isso daí só vai ser... de mim pra você, só 1% Esse faz toda essa assunto, mudança. esse vai ser o assunto do segundo bloco, que a gente vai falar dos testes genéticos, mas essa eu não sabia. 99%? Só 1% que diferencia? 99,9% todo mundo é igual. Olha, Isso é bom? Zero. Isso é positivo? depende do Isso ponto de vista. Depende de onde foi seu gene. Porque tá tudo... Às vezes esse 0,01 pode fazer muita diferença. É isso que diferencia, inclusive, uma pessoa da outra, inclusive em aspectos físicos, que são os que a só gente chama de isso? genótipo. E a gente acha que é um Fenótipo. monte de coisas. Muitas coisas, eu achava. Mas é Quando que só ter o gene, na verdade, é diferente de como a gente expressa esse gene. Então eu posso ter os mesmos genes que você, mas em mim eles são expressados de forma diferente. Por isso que Porque uma isso é dieta modulado vai pelo fazer bem ambiente, pra pela você, pra ela alimentação. não. Caramba, então é muito individual mesmo. Não tem como, por mais que seja a diferença muito mínima, mas faz Sim. muita diferença. Caramba. Interessantíssimo isso. Tu sabia disso, madame? Nunca. Já... Agora ela vai pôr tudo culpa no gene. a culpa é do 0,01. O que você tá falando? Você é 1% diferente de mim. Não é nenhum, é chega a nenhum. 0,01. 1% diferente de mim, tá só melhor que o quê? Bem, vamos para um break rapidinho, vamos voltar no assunto aí falando da genética, quero saber tudo sobre esse teste genético também aí, como que ele pode auxiliar. A gente vai para um break rapidinho, saída de bloco, antes a gente tem o quadro aí que já é sucesso aqui no Tricotar, que é o Tricotando com Yang. A gente volta já já. Começando agora o quadro Tricotando com o Yang. Eu tô aqui na loja Yang, sempre para conversar com a Rita e uma estrela que é uma cliente, uma mulher real e que tem tudo a ver também com as histórias, né, do tricotar. Sim. Rita, hoje eu vou pedir para você falar um pouquinho do diferencial da marca Yang. Então, aqui na Yang, né, a franquia tem várias propostas, né? E hoje a gente vai trazer uma proposta de conforto, tá? Um modelador que conforta, que a Anitta vai falar sobre o uso dele, e um sutiã também que tem renda e ao mesmo tempo traz conforto. Então a nossa estrela de hoje é a Anitta. Anitta, conta pra gente como é que foi a sua experiência aqui com a Yang. Foi bem diferenciado porque eu estava procurando um lingerie que não me machucasse, porque eu passei por um procedimento de retirada de nódulos, né? E aí eu não queria nada que me machucasse. Só que eu queria não tão feio, queria uma lingerie bonita. Porque às vezes o conforto e beleza não andam juntos, né? Isso. E também eu tinha alergia à renda. Olha, eu também. Aí eu ficava procurando algo que me suprisse essa necessidade. Aí uma amiga falou da franquia Yang que eles estavam com essa tecnologia. Era conforto, saúde e beleza. Aí eu pensei, nossa, preciso conhecer, né? Vamos lá. Aí eu vim aqui, aí conheci a Rita, as vendedoras que me mostraram a loja inteira, toda a variedade, eu fiquei encantada, queria tudo, mas não podia porque tinha que passar pela fase, né? Aí a Rita me apresentou esse sutiã, então, né? que é o Nanda, que ele tem a fibra modeladora aqui, que dá uma sustentação e com conforto. Além do mais, essa fibra aqui, ela não machuca, ela é cicatrizante e ao mesmo tempo ela modela as costas, olha, cobrindo aquela gordurinha, todas aquelas partes que a gente costuma não gostar, né? A mulherada costuma não gostar. E ele traz a renda, né? Essa renda que é o diferencial do conforto com renda. Porque normalmente se encontra conforto e não tem renda. Ou encontra renda e não tem sustentação. Então, os sutiãs da Yang, ele tem esse diferencial.
ter conforto e renda. E uma renda que não dá alergia, né, Anitta? Ficou perfeito. Isso também é uma coincidência, porque eu também uso Yang. Eu falei isso pra Rita também. Eu falei, Rita, eu não consigo usar renda, porque a renda me pinica. E aí ela falou, prova, leva pra casa. Inclusive, né, eu falei pra ela, meu marido não gosta de renda. Exatamente, tem esse problema, Ele nunca gostou. Ela não queria levar. Não queria levar. Porque ele reclamava do toque, Da que renda. passava a mão e era áspero. Olha só. E aí caiu Foi no gosto. aprovado. Ele gostou. Eu tô vendo, gravando esse quadro, eu tô vendo que não são só as mulheres, mas os maridos Também estão gostando. sempre aprovam a Yang. Então fica mais um recadinho aí pros maridos. O marido também é bem-vindo aqui, né, Rita? Sempre. Vocês dão sempre. todo o suporte também, mostram tudo, né? Inclusive, no mês do Dia dos Namorados, tiveram muitos aqui. Que Nós legal. fizemos bastante vendas legais e ninguém veio trocar. Nenhuma esposa Olha veio trocar. só. Foi bem aceito. Foi bem assertivo, né? Que maravilha. Ô, Anitta, vamos falar um pouquinho dos bodies. Eu tô usando um body também, então é uma linha que dá pra gente usar no dia a dia também. Sim. Mas vamos falar um pouquinho desse aqui, que você falou muito da questão do conforto, né? Exato. Eu achei que quando eu precisei, porque o que me interessou nele era a retenção de líquido. Exatamente, que ele faz Aí uma quando me drenagem. falaram que tem a drenagem, eu falei, não, Precisa. pode ser o preço que for que eu vou ter que levar. Porque eu preciso de drenagem pra ele. Que é a linha Health, né, Rita? Exatamente. Esse body, por exemplo, é o nosso 6098. Ele tem um diferencial que ele não tem o aro e não tem Você quer bojo. mostrar? Sim. Ele não tem aro e não tem bojo. Então ele entrega muito conforto e benefícios. Então, essa parte aqui que a mulher às vezes precisa usar, fez uma cirurgia de redução de mamas, não pode usar ainda aro ou não pode usar um bojo, isso aqui é excelente, porque ele não vai machucar de forma nenhuma, vai fazer a drenagem que ela precisa no pós-cirúrgico e ele tem todo o conforto atrás, que ele é uma linha comfort. É tudo que a gente É tudo quer, que a né? mulher Beleza, precisa. conforto, Exatamente. funcionalidade, ainda faz drenagem. Exatamente. Com o uso contínuo, você consegue até fazer uma redução de medidas com apenas o uso desse body diariamente. Que maravilha. A Anitta, que já usou, já sabe. Já fiquei até magrinha. Que maravilha. Rita, obrigada. Anitta, também obrigada por ser a estrela da vez aqui do Tricotando com Yang. E agora somos amigas, né? Exatamente. Agora sou amigas delas. Que Então, isso aí. maravilha. O cliente realmente se torna amigo aqui, né? É isso aí. Então esse foi o quadro Tricotando com Yang de hoje. Estamos de volta com mais um Tricotar e hoje falando sobre hábitos saudáveis alimentares, e a gente vai entrar no assunto agora que eu tô super curiosa para saber. Teste nutrigenético ou teste genético, o que é isso, Thaís? É um teste onde nós conseguimos avaliar todos os seus genes e, com isso, quais genes nós conseguimos modular. Por quê? Porque os seus genes são os mesmos desde que você nasce até quando você morre. O que muda neles é como eles se expressam. Então, alguns são mais interessantes para a gente silenciar, alguns mais interessantes que eles fiquem mais ativos. Através desse painel genético, a gente consegue ter uma maior individualidade para uma conduta. Então, lá nós temos 5 pilares. Então, por exemplo, o pilar sobre dieta, a gente vai ver predisposição à absorção de gorduras, carboidratos noturnos, gorduras, proteínas, todo o perfil lipídico, metabolização de cafeína, metabolização de álcool. Então, com todas essas informações, nós conseguimos fazer com que a sua conduta nutricional e estilo de vida seja completamente adaptada para como estão os seus genes. Agora, se lá, por exemplo, nós encontrarmos algum gene sendo expressado, por exemplo, risco de aumento da obesidade, é um gene que a gente vai querer silenciar. E como que a gente faz isso? Como que a gente faz isso? Através de estilo de vida, conduta nutricional, suplementação, uma infinidade de estratégias. Que legal. Isso é novo? Isso, na verdade, o acesso a esses testes está sendo algo mais
atual. Por quê? Já desde o projeto Genoma, né, já tem sido estudado, porém, antes eram testes muito caros e feitos assim, em geneticista, em laboratórios fora do país. Hoje o acesso é muito fácil, né? É acessível aqui em Santos, Baixada Santista, Acessível por exemplo, a Thaís. Aqui, por exemplo, assim, no consultório. Você senta no consultório, a gente faz uma raspagem de saliva, não é 1 minuto. É mesmo? É assim, É prático assim. ainda? Você trouxe o seu, Mitra, pra gente... Eu acabei de guardar o celular, né? Tá no celular, mas a gente sabe... Não tem problema. Eu acabei de fazer a leitura, então a gente lembra as minhas variantes, né? É que eu queria trazer um pouquinho, eu acho importante a gente sempre trazer uma coisa pra prática, assim. O que, por exemplo, alguma coisa que chamou muito a atenção no teste da Mitra e que vocês pensaram numa estratégia, por exemplo. Mitra voltou a treinar agora também, né? Voltei a treinar agora. Isso tem a ver com o teste genético ou não? Tem uma parte do painel do teste, inclusive, para avaliar a performance no exercício físico, na atividade física, né? Gente, isso é sensacional. Então, assim, para quem pratica, por exemplo, direcionar, né? Para que tipo de treino vai responder melhor, se o objetivo é emagrecimento, ou se o objetivo é, por exemplo, uma hipertrofia. E dentro do painel da atividade física, o primeiro gene que vem de marcador é disposição para atividade física. Então, por exemplo... Tem aquela preguicinha. Ou seja, não é genético. Se você está com aquela preguicinha e no seu teste genético diz que você não tem uma disposição ruim, Aí sinal que é falta de vergonha na cara comportamental. mesmo. Então, mas sinal que é comportamental. Você modulou esse gene através do seu comportamento. Gente, que legal. Quais são os resultados? Gente, eu vou perguntar para o seu novamente, mas quais são os resultados que vocês estão... Há quanto tempo que você trabalha com esses testes? Com os testes? Eu nem sei, uns 2 anos. Uns 2 anos, é recente. Quais? Mesmo porque eles são recentes para essa nova condição de ser muito mais acessível. Não vamos falar em valores, mas é acessível à população, assim. Não, é acessível. É um investimento inteligente demais, né? Eles fazem uma vez a gente faz uma vez na vida. Eu ia perguntar isso agora. É uma vez e não muda Nunca de mais. E muita gente fala assim, mas criança pode fazer? Criança, inclusive, deve fazer. Porque quanto mais cedo você souber a forma que você deve expressar esses genes, melhor para sua vida toda, né? Para sua longevidade. Diminui os danos de carga que eu falei sobre descobrir com 30 anos o que precisa Exatamente, ajustar, né? O que a Nath falou de... Há 30 anos que eu faço alimentação errada. E isso causa danos no seu DNA, na forma de expressar o seu DNA. E sobre silenciar, se tratando de uma criança, você sabe muito bem o que ajustar e o que incentivar pela questão comportamental. Sim. Quando a gente fala da atividade física, se for algo que tem à disposição, então você já sabe que pode incentivar a criança. Mas mesmo aquela criança que às vezes apresenta variante genética, onde há uma dificuldade de disposição, de engajamento com o exercício, essa é a criança que a gente vai pensar em modular para silenciar aquele gene. E aí tornar aquela criança mais ativa. E no teste também nós temos o painel de comportamento. Que legal. Então, referente à saciedade, Fome, a beliscador, comportamento, disposição para alimento doce. E aí, inúmeras estratégias para poder modificar, silenciar, né, na verdade. É como se fosse um scan DISC da pessoa muito completo, porque vem a parte comportamental, a parte genética. E agora entraram mais alguns painéis, então nós temos memória, longevidade. O que mais que entrou? Medicamentos. Medicamentos. O que entra de medicamentos? Como que o seu organismo responde? Exato. Se ele tem uma resposta melhor broncodilatador. ou menor, né, para algumas medicações. Então, agora, recentemente, peguei uma paciente que a gente estava utilizando, inclusive, glifage para tratar uma questão de alteração glicêmica dela, e ela fez o teste genético e veio uma baixa sensibilidade, uma resposta ruim para essa medicação. A gente trocou a medicação. Tem um paciente que eu peguei essa semana, que ele vinha assim, vitamina D, 12, 14. A gente suplementava oral, não passava de 20 e pouco. E aí, nós fizemos o teste, e quando eu fui ver, ele realmente não ia responder de forma oral. Teve que fazer intramuscular, e assim, foi uma. Que incrível. Gente, isso é sensacional, assim, se parar pra pensar, porque... Parece futurístico. É tipo os Isso Jetsons, que ela quando chegam... falou, no mundo real. Porque No ela já mundo- viu uma coisa futurística, entendeu? É isso. É um outro... Realmente. Mitra, conta pra gente as duas, né, um pouquinho do seu teste, o que você fez agora, recentemente? Eu fiz agora recentemente. Eu colhi da Georgia, que é minha filha de 4 anos, quando ela tinha menos de 1.
Tá. Eu paguei 4 vezes mais caro do que o valor atual do exame, isso versus de custo, né? Tá. E aí agora fiz o meu, que eu já tinha super vontade de fazer. Em geral, quando a gente já trabalha, né, nesse meio e já entende sobre as questões de fatores de risco genéticos e num rastreamento do paciente com as perguntas relacionadas a histórico familiar, a gente já traça possibilidades desse resultado de teste genético. Então eu já imaginava algumas coisas do meu resultado, porque eu tenho um histórico familiar muito grande na questão diabética, por exemplo, tanto na família materna quanto paterna. Eu tive diabetes gestacional nas 2 gestações, Caramba. mesmo sem aparentemente ser uma paciente de risco, porque eu não tenho sobrepeso, nunca tive, pelo contrário, né? E, de fato, o teste genético veio para confirmar que esses genes existem ali. Mas como também fui uma criança exposta a um ambiente, meus pais sempre foram mega saudáveis, sempre foram vegetarianos, minha mãe é professora de yoga, né? Então, assim, eles vêm já de uma medicina complementar de 1000 anos. Então, muitas coisas eu acredito que já tenha sido modulado lá, porque a minha parte... O teste da Mitra veio tendência à obesidade. Mas Você vê eu o tanto tenho. o tanto que o ambiente modulou esse gene. Agora eu tô precisando ganhar massa muscular. Não é? Se eu faço um teste ao contrário, é bom você falar. O Gene já falou, então vou respeitar ele. Vamos mudar essa história. Mas sabia Não. que é um bom argumento com o paciente? Tem paciente que é resistente a fazer muita coisa. E quando vem no teste que você mostra, ele fala, nossa, realmente, então se tá aqui agora, não é? Que loucura. Não, metabolização da cafeína, por exemplo, né? Eu era viciada no café. Na gestação, eu precisei tirar porque tem limite de dose de ingestão de café. E fiquei, sei lá, quase, depois de 1 ano quase sem tomar, eu não voltei a tomar como eu tomava antes. E acabei percebendo uma mudança drástica na minha qualidade de sono, que era terrível. E aí, autoobservação, porque eu sou da área, porque eu sei que... Então, eu comecei a observar que, de fato, quando eu tomava café no período da tarde, meu sono era terrível. A gente estava falando disso aqui fora agora. E... assim, para confirmar, o teste genético veio exatamente com uma metabolização lenta para cafeína. Então, eu sou a pessoa que se eu tomar o café na hora errada, eu não vou dormir à noite. E tem gente que fala assim, mas eu posso tomar café. Antes de dormir não acontece nada. Aí vem no teste que é metabolizador lento. Aí, ok, você pode tomar o café antes de dormir, você vai dormir. Mas esse sono não é de qualidade. Então, É diferente a gente você pode dormir estar enganada e ter o achando que sono dorme de bem. qualidade. É diferente. Caramba, isso também dá pra identificar através desse teste. Que incrível, gente. Existe alguma informação que isso... Tudo bem, hoje já está acessível, mas não acessível a toda a população. De repente, de incluir isso no SUS? Vocês têm essa informação? Então, não tem a menor ainda... Acho improvável, até porque, assim, existem alguns exames genéticos que fazem parte do hall da ANS. A ANS é a Associação Nacional de Saúde. Então, tudo que está nesse hall, que é uma lista de procedimentos, de especialidades médicas, exames, etc., aquilo que tem nesse documento é obrigatório que os convênios façam a cobertura. E aí, existem algumas variantes genéticas ali para algumas patologias. E aí, não é exatamente esse tipo de teste que a gente faz, o médico precisa solicitar, precisa de um relatório médico para isso, porque existem... Teste do pezinho, por exemplo, é um teste genético. Tá. Que é rastreamento de alterações genéticas. Esse tem no SUS. Tá? Existe um rastreamento ampliado de teste do pezinho, que daí são pegar inúmeras outras variantes, cujo qual daí não tem cobertura pela ANS. Então, esse caminho para chegar no SUS e dessa forma, eu acho mais E principalmente até por aquele programa que nós falamos, que o SUS ainda não trabalha com a questão preventiva, né? É muito mais na doença, né? Não na... E esse teste não é um teste para fazer diagnóstico, esse é um teste para rastrear risco. Diferente de teste do pezinho que vai pegar diagnóstico de doenças genéticas que eu já tenho um gene de uma doença rara, né? Faz então bastante sentido, né? E uma outra, tá, legal a gente tá falando dessa questão do teste, eu acho que super importante, é uma informação super nova, algo muito recente no mercado, mas eu acho que importante o que a Thaís falou, que é acessível, né? Então vamos pensar, quem nunca se preocupou, quem tá assistindo a gente ali, como é que a gente poderia falar, vamos começar por aqui?
procurar uma nutricionista, alguém que não inclua em seus hábitos. Você sempre foi... Vamos lá. Agora, você sempre foi assim, Thaís? Nossa, sempre não, mas assim, acho que de 20 anos, quando eu tinha uns 18 para 20, de lá pra cá, sim. E o que te fez pensar nesses hábitos saudáveis? Então, eu não sei, assim, eu não tive uma Você coisa nasceu, você teve uma iluminação. eu acho que foi um dia que eu acordei muito inspirada e falei, ai, hoje eu quero ser... Não, mentira. Foi uma construção de hábitos mesmo. Eu sempre fui uma criança, gente, eu gostava de comer, minha mãe até fica brincando com meus filhos hoje. Ela sabia que sua mãe acordava às 8 da manhã e comia frango frito, e era assim mesmo. E por muito tempo foi assim. Aí quando eu comecei, acho que era a idade mesmo, né, uns 18 para 20 e tal. E aí eu resolvi, assim, de lá pra cá, eu todos os dias da minha vida. Eu acho que eu posso contar na vida, em 20 anos, os dias que eu faltei na academia. Inclusive, eu voltei de viagem essa madrugada. Eu escolho meus hotéis pela academia. Eu não sei se o hotel é bom, mas a academia tem que ser boa. Não, como assim? Jura? Te mostro Eu acompanhei ela treinando todos os dias na viagem. Eu acabei de desmarcar meu eu hotel. voltando de viagem pensando, nossa, mal caminhei. Não, eu desmarquei o meu hotel do fim do ano, do Réveillon, porque eu descobri que a academia era ruim. É sobre isso. Mas então, Mas é como vira hábito. A gente não hábito. pensa assim, nossa, nas férias eu não vou tomar banho. Não, e eu falo, gente, Não é mesmo? as férias das pessoas, o metabolismo fica muito rápido. Porque todo mundo acha que nas férias Você tá animado. você pode comer e fazer o que quiser, que seu metabolismo Pessoas não absorve. erradas, não é Então, mesmo? Eu falo, gente, o seu metabolismo voa nas férias, né? Ele enfia o que você Ai, as quiser. pessoas são péssimas de férias. A madame tá... Ela não sabe por onde começar, madame, vai. Voltamos à questão genética. Ó, eu diria que um bom ponto de partida é você olhar de fato para o histórico familiar, né? Tá. Porque quem tem histórico familiar de doença cardiovascular, infarto, principalmente quanto mais jovem é esse familiar, e grau de parentesco importa. Então, quando a gente fala de histórico familiar, é pais, irmãos e avós. Esses são os parentes que têm o maior risco realmente de transferência desses genes que faz com que a gente carregue esses riscos, né? Então, doença cardiovascular, diabetes, hipertensão, alterações do colesterol. Se tem esse histórico familiar, e principalmente se é mais de uma pessoa na família, pode começar a olhar para os seus hábitos, que se você seguir o mesmo caminho de hábito do seu parente, é para o mesmo caminho que você vai. Então, se você está indo para o mesmo caminho, Fica alerta. Fica alerta, lógico, para buscar mudar isso, e a né? projeção, né? Qual é a sua expectativa de longevidade? Sim. Você quer fazer o quê? Quantos anos mais para frente você quer ter? E não adianta só viver com qualidade. Exato. Esteticamente, vamos pensar, a gente está falando da saúde, mas esteticamente, o quanto que esses hábitos saudáveis podem influenciar aí no envelhecimento? Vamos falar de envelhecimento. Massa muscular. Gente, como é que você envelhece com qualidade? Ninguém tá falando massa muscular de você ser bodybuilder, né? Mas de você ter funcionalidade, de você sentar, levantar, conseguir caminhar, de você, né, fazer coisas do dia a dia. Não existe nenhum teste, nenhum remédio ainda que mude a cabeça das pessoas? Existe terapia. Aí você precisa de uma equipe multidisciplinar. Terapia, vergonha na cara, tudo isso, né? Mas a gente fala assim, mas é simples. Porque o beber água, gente. Beber água. Quem não tem acesso à água, é beber água. Vocês bebem água? Você bebe água? Thaís, vou perguntar. A Mitra tá sempre com a garrafinha também. Já tive momentos, de vez em quando rolam uns momentos meio relapsos, mas eu bebo. A minha tá ali, o meu galãozinho. Madame. Uhum. Tá vendo? Ó, eu acho que a madame, a gente precisa Eu não entrar... devia ter vindo nesse programa. Não, eu gosto de beber água. Mas eu tenho um problema, assim como me nutrir, né? O comer e tal. Se eu tiver que fazer qualquer outra coisa, eu vou esquecer. Então, assim, eu esqueço de beber água. Então você Mas tem eu que ter a adoro garrafa do seu lado o tempo todo. É. Resolve o problema. Eu preciso ganhar uma E no garrafa. começo, e no começo a gente esquece a Eu garrafa desligo. pelos cantos. Porque eu comprava a garrafa, daqui uma semana eu esqueci a garrafa em algum lugar. Mas aí vai virando hábito, e a hora que você não tá com a garrafa, é tipo eu que não consigo andar sem relógio.
Eu fui fazer a maquiagem hoje, eu esqueci a garrafa lá dentro. É que eu entrei no carro, porque em geral é isso, eu vou tomando de pouquinho. Porque eu não consigo tomar muito. Mas eu entrei no carro, eu falei, cadê minha água? E aí eu fui sair correndo pra buscar. Então... Sabe o que eu faço com meus pacientes? Eu divido, assim, da hora que você acorda até a hora que você dorme. Eu divido de 2 em 2 horas. Gente, normalmente dá assim, ó, se você tomar 300 ml a cada 2 horas... Que é um copo Você maior. consegue atingir o quanto, mais ou menos, né? O quanto você precisaria no dia. O nosso cérebro é muito 300 folgado ml mesmo. em cada 2 horas é super... É tranquilo, não é um absurdo e a gente Por exemplo, eu adoro tomar água assim que acorda. É a primeira coisa que eu faço. E eu sei que é um hábito legal, né? A pessoa não é Super, péssimo. não. É um bom hábito. Graças a Deus, passei em uma. 10 pontinhos pra mim. Mas eu adoro, assim, abrir o olho, porque é um hábito que eu cresci ver meu pai fazendo. Então, você pode criar novos Ele podia ter hábitos. feito outras coisas na minha E frente criar também. hábitos pro seu filho ver você fazendo. Acho que se você começar a pensar no seu filho, talvez você comece a pensar diferente, Falta um pouquinho mais uma diferente. pílula pra mente, porque eu já saí da consulta escrito assim... eu já dividi isso, né? Mas minha mãe faleceu com 29 anos de problemas cardíacos. Aí eu saí da consulta, aí tava escrito atrás da folha assim: deseje um futuro diferente para o seu filho. Pense na sua saúde e como foi a sua infância. Tá desejando a morte? Tá me estimulando? O que tá? Mas rolou. Por um tempo eu falava, meu Deus, Foi é por ele. traumatizante, Foi. Mas aí depois relaxei. Aí já esqueceu. Mas é por isso que o acompanhamento ajuda muito. É normal a gente relaxa, porque é isso, são 30 anos que você não vai mudar em 30 dias. Então, Sim. quando a gente tem a constância de voltar, eu acho genial o uso do aplicativo que a Tá faz em relação à dieta, porque ele apita, inclusive, para lembrar da água. Então, te lembra dela, te lembra da Você vai lembrar água. de mim o dia inteiro. Você vai me amar, você vai me odiar. E aí, hábito, o né? voltar mesmo? no profissional é uma das ferramentas de fazer a gente voltar, porque é normal a gente ir relaxando. É igual quando usa aparelho. Se você não usar aquela contenção depois, por um século, vai voltar, porque Volta o cérebro tudo. da gente tende sempre a voltar para aquilo que é o nosso primitivo. A gente cresceu assim, foi É o que é mais modulado tudo confortável, assim. né? Então, a ajuda do profissional e a gente, mesmo que não tenha feito raio da dieta, tem muita paciente que não volta porque não fez direito à dieta, mas volta justamente porque é para entender. Cara, eu volto. E ajustar. Mas Isso é assim, a hora de sincera. voltar. E ajustar. Se você não conseguiu fazer, Lógico. você tem que voltar. Thaís, na sua casa todo mundo é assim, saudável? Não, Não? Marido, filhos? não, mentira. Não, eles não são assim... A Thais é brava. Não tem como não ser, né? Não, eles não são assim do nível que eu sou, assim. Tá. Eles comem. Eles os têm meninos liberdade. Tem, os meninos têm um combinado que uma vez na semana eles podem comer hambúrguer que eles gostam, mas é só pão e carne. Assim, não vem com aqueles molhos, não. Pão e carne, uma vez na semana. Pão e carne. Entendeu? Não, e posso falar, eles começaram a gostar há poucos anos, assim. Até pouco tempo eu ia pra Disney e eu levava panela de pressão pra fazer feijão e levava marmita, porque eles não comiam lanche, eles não comem da pizza, essas coisas, eles não comem. Lanche zero, assim. eles- Aprenda, madame, que você vai pra Disney e você leva panela de pressão. Eu acho que eu nem vou pra Disney. Não, mas pra onde eu ia, assim, muitas vezes eu levava. Não, não Você panela de cresceu pressão, mas a assim, comida. né? É isso, é igual você É. cresceu. Eu cresci na ausência de refrigerante. É um negócio que pra mim. O meu filho de 11 Tem anos na minha casa, nunca porque meu tomou. marido toma todo dia e eu nem relo no negócio. Meninas, vou fazer não um intervalo, mas a gente tem um quadro aqui com a nossa arquiteta Sabrina Pedregosa, que é o Minuto da Especialista, e a gente já volta aqui para os nossos agradecimentos finais. Hoje a dica é como deixar a sua sala mais confortável. Primeiro que a gente tem que entender que o tato é o sentido que mais influencia no nosso conforto. Presta atenção no sofá que você passa mais horas na sua casa. Se ele tiver uma textura muito fria, como couro, corino, deixa sempre uma manta grande em cima dele. E sempre coloque tapetes grandes na sua sala para quebrar aquela textura fria do piso e com uma gramatura mais alta. E uma dica bem diferente é pendurar um tapete na sua parede, como um quadro mesmo. Coloque ele numa cor que você goste, uma textura bem legal, que na altura dos seus olhos você vai conseguir enxergar o aconchego dessa peça.
Estamos chegando então ao finalzinho de mais um Tricotar. Meninas, já deixo o convite para vocês voltarem. Para você voltar, tá, Thaís? As meninas já estão aqui. Mas antes disso, deixa eu agradecer aqui aos nossos patrocinadores. Yang Santos, que é uma loja especializada em lingerie. Tem também a malinha bag exclusiva. Leva todas as peças lá na sua casa, no conforto da sua casa. Alhambra Móveis e Caioa também, que fez toda essa ambientação do nosso cenário. Duas empresas super consolidadas aí no mercado. E aos nossos parceiros hoje, quem está me vestindo, Galeria Básico, também com roupas belíssimas aí para todas as mulheres. Requinte de Maria com essas joias também compondo todos esses looks. Festa Escova Santos, Canal 6, cuida do meu cabelo, da minha maquiagem. E também Alice Salazar, lá no Shopping Balneário, que cuida da make das tricoteiras. Madame, como é que vai ser aí os seus próximos hábitos? Depois dessa conversa, eu fotografei a Thaís e ela já plantou uma semente aqui, porque em cima da mesa dela tem um objeto para representar a gordura e aquela imagem vive na minha mente. Então, assim, hoje já foi mais um passo. Funcionou. Prazer ter você de volta aí nas suas Obrigada. férias. Obrigada, viu? Mitra, obrigada também. Mais um Obrigada a programa você, cheio de conteúdo. Muito bom. Obrigada, pessoal. Thaís, volte quando você quiser. Amanhã eu tô aqui. Quero marcar o meu teste genético, porque eu tô super animada e ansiosa para saber como é que vai funcionar Não tudo vai mais isso. ter desculpa da genética. Adorei, obrigada, viu? Eu que Prazer. agradeço. Deixa as tuas redes sociais também. Deixe, meu Instagram é Thaís Pomini, _Nutri. Pode mandar mensagem, eu respondo, fiquem à vontade. Atendimento em Santos, na capital Atendimento também. na clínica Doutora Mitra aqui em Santos e lá em São Paulo no meu consultório. Obrigada, meninas, adorei. Espero que a gente comece aí, finalzinho de ano, já estamos chegando, mas dá pra entrar com o hábito, continuar, começar com o hábito Nunca é saudável. tarde para cuidar da sua saúde. Ouviu, né, madame? Obrigada, meninas. Vamos dar um tchau lá na câmera.